2024 foi um ano marcado por avanços e desafios na economia brasileira. O PIB cresceu, mas a inflação voltou a preocupar. O que isso representa para o bolso do brasileiro, hein? E o que esperar para 2025? Para fazer esse balanço e traçar perspectivas para o próximo ano, eu recebo aqui no estúdio agora a Adriana Pereira, que é economista. Muito obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia, Wilker. Obrigada pelo convite, para a gente falar um pouquinho sobre a economia brasileira. Pois é, agora, o ano de 2024 finalizando. O que a gente pode dizer sobre a economia do nosso país? Como é que você avalia o desempenho em 2024? Bom, 2024, como você bem falou, a gente tem aí teve um crescimento do PIB nesse processo, mas quando a gente tem um crescimento do PIB, significa que a economia está tendo um avanço, ela está crescendo, ela está se dinamizando de certa forma, A gente veio de um período de uma economia um pouco mais lenta e esse ano de 2024 ela começou a ter um movimento um pouco maior. Esse dinamismo reflete no crescimento do PIB. Só que automaticamente esse crescimento do PIB, na verdade, é o aumento da produção, de tudo que a gente produz. Isso gera mais emprego, mais renda, mais consumo e isso reflete, às esse no preço dos produtos que a gente consome. Então, aumenta um pouquinho a inflação, que foi o que a gente viu agora, nos últimos meses, esse movimento em torno desse aumento de preço. E também, relacionado a isso, agora começou um processo de aumento da taxa Selic, que é justamente para conter essa investida da inflação. E aí nós temos agora, esse último mês especificamente, essa oscilação do dólar, um aumento aí bastante acentuado no valor do dólar, que também vai afetar os preços internos na economia brasileira. São muitos os fatores, Eu queria que você explicasse para a gente essa relação da taxa Selic com a inflação. De que forma aumentar essa taxa básica de juros pode ajudar a conter o avanço desse aumento generalizado de preços? Bom, a taxa básica de juros, no nosso caso, que é a Selic, ela é utilizada pelo governo federal justamente para poder ter um controle da inflação. Por quê? Quando há um aumento dessa taxa de juros, há uma sinalização para o mercado que o dinheiro vai ficar mais caro, vai ficar mais difícil conseguir crédito, vai ficar mais difícil fazer investimentos. Isso, de fato, o que acontece? Ele dá uma freada na economia. A economia ela dá uma arrefecida e começa a produzir, mas de uma forma mais lenta. Isso, de certa forma, faz com que as pessoas consumam menos, as empresas acabam investindo e produzindo um pouco menos, e isso diminui os preços da economia. Mas isso não é prejudicial, de certa forma? Por exemplo, para o Wilker, que não é investidor, essa taxa tão alta, porque é um patamar alto, A gente está com a taxa aí acima de 12%. É um patamar bem alto. Isso não é prejudicial para mim? De que forma isso impacta na minha vida? Eu que não sou empresário, eu que não sou investidor. Então, para a população em geral, é um movimento negativo, porque é um movimento de frear a economia. É uma política recessiva, uma política monetária recessiva, que significa que o governo está diminuindo essa dinâmica ou diminuindo o nível de crescimento econômico. Então, para a população em geral, no primeiro momento, parece muito negativo, porque eu estou gerando um pouquinho mais de aumento de desemprego, eu estou fazendo com que as pessoas consumam menos, tenham menos postos de trabalho disponíveis. Acontece que se não é feito isso, dependendo do histórico, do que tem acontecido no geral na economia, eu posso perder o controle do aumento de preço, que é perder o controle da inflação. Quando se há uma perda desse controle da inflação, a inflação pode ficar descontrolada e aí depois, num outro momento, a gente pode não conseguir controlar esses preços. Por isso que fica oscilando. Ora, aumenta a taxa Selic para frear esse consumo, esse investimento e tudo mais. Ora, quando está mais favorável, diminui a taxa Selic para poder acelerar novamente a economia. E os brasileiros que estão nos acompanhando, os mais velhos especialmente, se lembram, O Brasil já sofreu bastante com a inflação descontrolada. Sim. A década de 80 nós tivemos uma inflação, a chamada hiperinflação, que o Brasil sofreu muito com isso. As pessoas tinham que consumir rapidamente os produtos porque de manhã era um preço, à tarde era outro preço, mais caro. E esse processo foi muito desgastante para o brasileiro. E hoje a gente tem um certo trauma desse processo e aí fica nesse controle um pouco mais acirrado em relação à Selic para reduzir esse avanço econômico aí da inflação. Então, essa rigidez é necessária às vezes, A Selic alta é como se fosse um remédio com efeitos colaterais um pouco graves, A gente precisa dele de vez em quando, mas por um longo período com ele,
acaba sendo muito prejudicial. A gente começou nossa conversa traçando aqui um paralelo entre o crescimento do PIB e a inflação. Você explicou que uma coisa meio que puxa a outra. Isso. Então, como que a gente garante um equilíbrio disso? Então, o equilíbrio, no geral, é tentar manter esse índice de preço um pouco estabilizado. Contanto que é importante lembrar que a inflação ela não é sempre negativa. A inflação pode acontecer e ela deve acontecer em patamares moderados, porque quando uma economia não está tendo inflação é porque geralmente não está tendo consumo suficiente e aí a gente está numa recessão econômica que também gera desemprego. Então, a inflação, quando ela aumenta, tende a se ter também um aumento do emprego. Certo? Eu só não posso perder o controle desses preços, porque senão a gente pode ter problemas mais na frente. Então, o equilíbrio das contas, né, tanto inclusive das contas públicas, o equilíbrio no nível de investimentos, o equilíbrio no número de empregos, o equilíbrio na distribuição de renda, tudo isso vai fazer com que o país ele se equilibre financeiro e economicamente, o equilíbrio também da taxa de câmbio, né, que está relacionado com o preço do dólar, do euro e outras moedas internacionais. Então, tendo um equilíbrio geral de geração de emprego, de produção, de distribuição de renda, das contas públicas, né? Não gastar tanto, arrecadar no nível que dá para manter o país, mas sem ter tanto o gasto muito acima do que arrecada. Então, tudo isso vai ser levado em conta. Mas, além disso, ainda tem fatores internacionais que podem influenciar a nossa economia interna. E a gente vai lutando, né? Contra todas essas questões aí da economia. A gente sabe que, pelo que você está dizendo aí, a inflação é como se fosse um sintoma. Isso. Então, moderada, ela quer dizer que a economia está girando e ela tem que girar mesmo. Mas o excesso dela é o que prejudica. Você já mencionou aí a questão externa. Queria entender um pouco mais sobre como que o dólar, tão alto, a gente bate recordes, né? Veio batendo recordes recentemente aí no preço do dólar. Como que essa alta da moeda estrangeira influencia na nossa vida aqui? Eu que não compro dólar, por exemplo. Tá, a gente não, no geral, a população brasileira não compra dólar, muita gente nunca nem viu dólar, na verdade, de fato. Porém, essa bendita moeda influencia muito a nossa vida. Por quê? O dólar é o preço da moeda internacional, é o quanto a gente gasta em reais para comprar uma unidade, né, ou $1. E é por isso essa taxa, hoje está em 6,20, alguma coisa. Então, por exemplo, se o dólar está alto, quem compra da gente gasta menos dólares para comprar na economia brasileira. Então, a gente vende mais para o exterior, exporta mais. Então, para o setor exportador, por exemplo, o agronegócio, que exporta muito, é bom quando o dólar está alto. Porque se ele vende a $1, ele ganha R$6 e pouquinho. Exatamente. Então, e para quem está comprando dele também, o real está mais barato para quem está comprando e fica melhor para quem está no exterior comprar do Brasil. Então, é mais fácil. Vende-se mais quando o dólar está alto, quando a gente exporta. Porém, quando a gente precisa de produtos importados e algumas indústrias precisam de produtos importados, a gente importa, né, muitos produtos também. Quando o dólar está alto, o valor dele, a gente paga mais caro por esses produtos importados e isso também pode aumentar os preços internos. Então, quando o dólar está muito alto, existe uma tendência de aumento de preços, ou seja, aumento de inflação. Entendi, então tá tudo bem atreladinho ali, né? E também quando a gente tem uma produção aqui dentro e tá mais vantajoso exportar, o estoque aqui dentro do país fica menor e o preço sobe. Exatamente. Também. Tá tudo relacionado, né? Agora, quais são os setores que mais impactaram para o crescimento do PIB do nosso país nesse ano de 2024? Então, esse ano de 2024 a gente tem como base, né, nossa economia, ela é hoje a parte mais forte dela na base do setor de serviços. Aí a gente tem também o setor industrial, né? Mas ele tem diminuído de importância em relação ao crescimento do PIB, mas tem dado um certo movimento ainda. E temos também a questão do agronegócio. O agronegócio meio que segura um pouco a questão das exportações, a gente tem uma balança comercial controlada aí por esse setor. Mas o setor de serviços, que aí está incluído tudo, né? Serviço de saúde, serviço de educação, serviço de transporte. Então, todos os serviços relacionados que são executados no país, eles somam um valor bem relevante e fazem um grande peso em relação ao PIB. Os produtos industriais,
que é toda a produção da indústria, né, nacional, que é vendida dentro do Brasil e também, às vezes, é exportada, são contribuintes, aí, vamos dizer assim, do PIB. Além disso, nós temos um outro setor, que é o setor governo. O governo, ele realiza consumos, né, tanto para poder executar suas ações enquanto governo, prestar os serviços públicos e implementar as políticas públicas e implementar infraestruturas e tudo mais. Então, o governo também tem um consumo elevado e ele também contribui para esse comportamento do PIB. Muito bem. A gente veio falando incansavelmente nos últimos dias a respeito do pacote de corte de gastos do governo federal. Houve uma pressão com relação a isso, a gente foi tentando explicar aqui da melhor maneira, de forma clara para quem está nos acompanhando, do que se trata esse pacote e por que ele é importante. Nesse momento, estamos no dia 31 de dezembro, o Congresso está com as atividades ali paralisadas, mas muita discussão já aconteceu. Qual que é a avaliação que a gente pode fazer a respeito desse pacote? Ele é suficiente ou não é? Até aqui, o que a gente tem pode fazer de fato uma diferença para tentar conter ali, controlar a nossa economia, promover bem-estar para a população? Bom, o pacote de corte de gastos governamentais, ele é importante no sentido que demonstra que o governo está buscando organizar as suas contas, né? Buscando como se fosse um gesto, exatamente, alcançar um equilíbrio fiscal. E aí ele propôs diversas mudanças nesse processo, né? Alguns benefícios, algumas ações não tão beneficiadas, não vão beneficiar tanto assim, porque vão aumentar alguns impostos, ou às vezes vai aumentar algum benefício para mas vai tirar de outro, né? Para poder cobrir aquele buraco ali que vai ficar. Mas, na verdade, é uma sinalização. O governo está sinalizando, olha, eu estou olhando para as minhas contas, estou tentando organizar isso e esse pacote aqui vai fazer com que eu arrecade mais do que eu gasto. Só que, de fato, para a gente ter certeza se isso vai funcionar na prática, a gente precisa ver isso sendo implementado e isso vai ser de forma gradual. Então, conforme forem se implementando essas medidas, é que a gente vai ter noção de que aquele pacote realmente tem uma perspectiva positiva e vai favorecer aí o objetivo do governo, que seria equilibrar as contas dele, sinalizando aí para o mercado que a economia está controlada. Existe um período de transição, né? Mesmo se tudo for implantado agora, a gente vai ter que esperar um pouco para ver os resultados acontecendo. Para 2025, já tem alguma projeção, alguma perspectiva de como a nossa economia pode se comportar ou não? A gente sempre tem alguma perspectiva. Em relação ao corte de gastos, ele realmente vai ser gradual e os resultados vão muito depender de como eles vão ser de fato implementados, né? Então, você falou do Congresso, ainda tem algumas coisas que estão sendo organizadas nesse processo. Mas a gente tem uma perspectiva ainda de crescimento de preço, aumento de inflação. Para as próximas 2 reuniões do Copom, aumentou os juros, né? Agora a Selic na última reunião, e as próximas 2 têm uma tendência de aumento também de 1 ponto percentual dessa Selic, ou seja, nós vamos ter os juros aumentados aí nas próximas reuniões do Copom. E provavelmente nós vamos ter um processo aí de uma economia crescendo um pouco menos, até mais ou menos a previsão de meados de 2025. A partir daí, a perspectiva é que haja uma queda da Selic e que provavelmente a economia volte a dinamizar novamente. Muito bem. A gente falando sobre inflação, tivemos no primeiro semestre deste ano aquela situação das enchentes no Rio Grande do Sul. Aquilo ali foi uma tragédia para muitas pessoas, para muitas famílias que perderam tudo, mas da perspectiva econômica, qual foi o real impacto? Pode ter impactado justamente na inflação que a gente tem hoje? Existe sim uma perspectiva, né, alguns estudos realizados, de que a questão da enchente no Rio Grande do Sul pode estar afetando, por exemplo, o preço de alguns alimentos. Houve algumas falas na época, né, algumas declarações dizendo que a maior parte da safra já havia sido colhida, porém ainda tinha uma parte dessa safra que estava ali e acabou sendo alagada e teve todo aquele problema. Então a gente tem, e além disso, a própria dificuldade do Sul de se reorganizar novamente, né, o Estado se reorganizar produtivamente. Então, de certa maneira, a gente teve uma redução de oferta, principalmente da área de alimentos no Brasil. E isso está refletindo, de certa maneira, no preço dos alimentos. Certo. Com relação ao mercado de trabalho, acho que esse é um tema que interessa bastante quem nos acompanha. Qual a análise que a gente pode fazer de 2024 nesse quesito, mercado de trabalho? E dá para a gente esperar o quê para 2025?
Então, o mercado de trabalho foi uma boa surpresa em 2024, porque a gente teve queda do desemprego, né? Houve mais brasileiros empregados aí nesse período. Agora, nesse período de transição de 2024 para 2025, a gente ainda tem um mercado aquecido, né, para a questão do emprego, então a gente ainda vai ter um período aí de empregabilidade boa. Com essa redução, mesmo que seja leve, da atividade econômica, pode ser que a gente tenha um pouquinho de aumento de desemprego ali até o meio do ano, mas depois isso provavelmente vai voltar a se restabilizar e a gente tem uma perspectiva boa para 2025 também. Muito bem, Adriana, obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por nos ajudar a entender um pouco mais a respeito desses assuntos econômicos. É importante ficar por dentro, né? Parece que a gente está falando de coisas distantes. Quando a gente olha lá no jornal, o dólar subiu 3%, o dólar subiu 1%, mas não, tem muito a ver com a nossa vida no dia a dia. Acho que você conseguiu transmitir isso muito bem. Obrigado. Muito obrigada, agradeço e agradeço aos telespectadores pela audiência. Feliz 2025 para você. Para você também. Volte Obrigada. mais vezes, tá bom? Voltarei.